Estamos iniciando o nosso curso de Orçamento de Obras e Licitações pela Upgrade, agora o curso online. É importante frisar para vocês que o curso de Orçamento e Licitações ele depende muito que o aluno se mantenha totalmente atualizado. Afinal de contas, não existe uma norma ainda que defina com detalhes como deve ser feito um orçamento de obra. Então, os conhecimentos eles vêm sendo construídos ao longo do tempo, portanto, é necessária uma atualização constante. Então, quanto a isso, eu aviso a vocês, muito cuidado ao pesquisar em livros, muito cuidado ao pesquisar na internet, pois tem muita informação obsoleta, desatualizada, que está aí nas redes de pesquisa. Portanto, é muito importante que se mantenha atualizado. Bem, em relação ao orçamento de obras, é importante frisar que é uma preocupação humana há muito tempo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o orçamento de obras ele consta inclusive no texto bíblico, né? Ah, você não está acreditando? Então eu vou ler aqui o trechinho que fala sobre o trecho bíblico que fala sobre o orçamento de obras. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse versículo de Lucas diz exatamente isso, que a preocupação com o orçamento de obras tem que ser muito grande para que evite que a gente comece a fazer um investimento e não tenha como finalizar. Então, a primeira preocupação é exatamente essa, ou seja, eu vou ter condições de fazer a obra que eu estou me propondo a fazer? É por conta disso que a gente vê na nossa cidade diversas obras abandonadas, diversos elefantes brancos. As pessoas fazem um planejamento, fazem uma estimativa de custo que não está correta, começa a executar a obra e quando está no meio da obra percebe que precisa de muito mais dinheiro para finalizá-las e elas acabam ficando abandonadas. Então essa preocupação com o orçamento correto de uma obra é uma preocupação que mexe não só com o bolso das pessoas, mas também de todo um país, porque afinal de contas são dos nossos impostos que saem os valores para executar tais obras. É importante também frisar para vocês que, ao contrário do que muitos pensam, o orçamento de obra ele não é uma coisa 100% precisa, né? Afinal de contas é um exercício de futurologia, ou seja, a gente está tentando antever quais serão os custos de uma obra, por isso não tem como ter uma precisão de 100%. Os custos prováveis de uma obra só são obtidos após a conclusão, ou seja, após toda a obra feita, a gente vai apurar quais são esses custos. Então, o que nós queremos determinar com o orçamento de obras, na verdade, é uma estimativa dos custos da obra. Por quê? Porque vários fatores podem acontecer no decorrer de uma obra que vão fazer com que aquela nossa estimativa inicial, que é o orçamento, não se realize. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos ter é em relação aos insumos utilizados na obra, né? O que são os insumos? São os materiais e a mão de obra que é necessário para que a obra aconteça. Então nós fazemos uma previsão de insumos, uma previsão de consumo de insumos que pode ou não se realizar. Além do que, nós também temos a questão dos projetos, que muitas vezes não são completos, e aí não tem algumas especificações. Então alguns detalhes nós só vamos definir realmente quando estiver na obra. Então lá atrás, na época do orçamento, a gente não tinha ainda tais informações. Outra coisa que é importante em relação à produtividade. Nós também fazemos orçamento baseado em uma produtividade estimada. O que seria essa produtividade? É a rapidez com que o nosso trabalhador, o nosso pedreiro, o nosso armador, o nosso carpinteiro, o nosso eletricista consegue executar um serviço. Porém, isso também pode haver uma flutuação durante a obra que pode impactar no nosso orçamento. Além disso, nós temos também várias influências externas que podem acontecer durante a obra e que não tem como a gente prevenir e nem como se antever, como por exemplo, pode haver uma greve de ônibus, pode haver uma greve dos funcionários da construção civil, pode haver um acidente na obra, então são fatores imprevisíveis que vão se impactar nos custos previstos daquela obra. Além disso, a gente tem também as distâncias e tipos de transporte efetivamente utilizado. Por isso que é tão importante que a gente faça uma visita no local onde será a obra antes de executar. Imagina que você está fazendo um orçamento sem ir no local da obra e quando a pessoa vai começar a execução, descobre que para chegar nesse local precisa chegar o material com caminhões ou com carros 4x4. Ou ainda, existem cidades no Maranhão, por exemplo, que só se chega de barco. Então o material para chegar lá vai ter um custo muito maior, que se isso não estiver previsto no orçamento, com certeza haverá um furo. Outra coisa, nós temos também tributos que vão influenciar no valor da obra. Esses tributos podem ser modificados às vezes no decorrer da obra e isso vai gerar impacto. Por exemplo, uma das coisas que existia antigamente, a tal da CPMF,
ela hoje não existe mais, mas a qualquer momento o governo pode vir a instaurar novamente. No momento em que isso acontecer, nós teremos então um impacto nos orçamentos das obras que nós fizemos. Outra coisa que vai influenciar é os custos indiretos que essa obra terá. O que são custos indiretos? É todo aquele custo da obra que não é o serviço. Por exemplo, o canteiro de obras. Para eu executar uma obra, eu preciso do canteiro de obras. Então, esse canteiro de obras a gente vai fazer uma espécie de uma estimativa de dimensionamento e na hora do decorrer da obra isso pode ter algumas alterações que vão impactar no valor final. Além de obter os custos prováveis de execução de uma obra, um orçamento também tem outras finalidades. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando eu finalizo um orçamento, eu consigo sair desse orçamento com uma lista completa de materiais e quantidades de materiais que eu vou utilizar durante a obra. Essa é a chamada curva ABC de insumos que nós vamos ver nas próximas aulas. Além disso, a gente obtém também índices de acompanhamento. Por exemplo, se eu estimei que o meu pedreiro vai fazer 10 metros quadrados de alvenaria por dia, eu preciso de utilizar esse dado para, durante a execução, ficar conferindo isso. Porque uma vez que o meu pedreiro não atinge esse grau de produtividade, eu passarei a ter prejuízo. Então esses índices são muito importantes, inclusive para que você, ao mensurar esses índices na sua obra, nos próximos orçamentos você comece a utilizar esses índices realmente aferidos no canteiro. Outra coisa que vai ser fruto do orçamento é o dimensionamento de equipes e também a geração de cronogramas. Então eu só vou conseguir fazer os cronogramas e dimensionar as equipes com base nos quantitativos e na produtividade que eu utilizei no orçamento de obras. E por fim, nós temos também, em relação ao uso da orçamentação, as análises de viabilidade, que vai servir exatamente para eu evitar que eu comece uma obra e ela fique inacabada. Por exemplo, eu quero construir a minha casa e aí eu quero construir uma casa de 10 quartos. Ora, mas antes de eu fazer os projetos executivos e antes de eu botar o primeiro tijolo, eu tenho que saber se eu vou ter condição de executar essa casa de 10 quartos. Então, de repente, ao eu ver aquele valor, eu posso chegar à conclusão que não, 10 quartos eu não tenho condição de fazer, então eu vou adequar aquele projeto às minhas condições financeiras para evitar que a obra fique inacabada. Quem é o orçamentista? O orçamentista é aquele profissional que vai orçar, fazer o orçamento da obra. Ele, necessariamente, tem que ser um profissional habilitado, preferencialmente um engenheiro ou um arquiteto, no caso de obra civil, e que essa pessoa tem que ter uma competência de leitura e interpretação de projetos. Por exemplo, vamos imaginar que o Donald Trump me ligue e fale: Murilo, vamos fazer uma base espacial na Lua. Ora, eu nunca executei uma base espacial na Lua, eu não sei os efeitos, por exemplo, da gravidade em relação aos materiais que vou utilizar. Então, como é que eu vou fazer um orçamento correto de uma obra como essa? Eu não tenho conhecimento de causa suficiente para isso. Por isso, o orçamentista ele não é orçamentista de todo tipo de obra, ele é orçamentista das obras que ele tem afinidade, que ele tem conhecimento. Então, essa leitura das peças técnicas é uma ciência que tem que ser dominada pelo orçamentista. Além disso, é claro, a experiência também de canteiro de obra é muito importante. Eu não posso fazer um correto orçamento se eu nunca tive numa obra. Então, você tem que estagiar, tem que atuar na execução para que você consiga enxergar as coisas acontecendo. E aí, na hora de fazer o orçamento, tudo fica mais fácil, porque você vai conseguir visualizar melhor as etapas necessárias para que aquela obra fique pronta e, com isso, consiga computar os custos de todas elas. O orçamentista ele precisa conhecer o local da obra. E, além de conhecer o local para ver as vias de acesso, também é importante que ele tenha uma noção do planejamento da obra, porque, afinal de contas, o tempo que a obra vai demorar para ser executada vai impactar nos custos. Por exemplo, se eu vou mensurar a quantidade de engenheiro, ou o custo do engenheiro da minha obra. Ora, o custo do engenheiro da minha obra vai depender do tempo que eu vou prestar desse engenheiro. Então, por isso, o orçamento de obras tem que andar de mãos dadas, irmãos siamês com o planejamento. O orçamento impacta no planejamento, assim como o planejamento impacta no orçamento.